Beleza. Teve um curso de sigilos e servidores que foi feito lá pelo Magicando, né? Pela galera do Magicando. Foi feito no início desse ano. E aí eu apliquei e mostrei alguns materiais que eu tenho ali presente, né? E essa aqui é uma das apresentações. Primeiro tem que conceituar umas coisas mais básicas, assim, que é importante pra gente entender. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre magia do caos. Cara, a magia do caos ela é sempre problemática de se falar, especialmente pela comunidade. Como tudo aquilo que fica muito abrangente, a comunidade, o fã-clube é sempre um problema, né? Isso vai de cristão a Corinthians, assim, você não tem muita escolha. O fã-clube é sempre um pouco problemático. E aí, na magia a gente teve isso também. Às vezes a gente brinca muito com, sei lá, o Wicca, faz uma brincadeira que é uma magia mais simples e tal, mas é porque é o que tinha acesso. Então acaba sendo uma questão muito popularizada, e aí você vai ter desde gente fudidamente foda na parada, quanto gente que é iniciante. E na internet, né, já dizia Humberto Eco, as vozes elas estão disseminadas, então você vai ouvir com o mesmo peso alguém que acabou de entrar no rolê, quanto alguém que está no rolê há muito tempo. Isso acontece na magia do caos, isso acontece em Telema, isso acontece em Wicca, que são exemplos, isso acontece com cristãos, que são exemplos que tem muita quantidade de pessoas ali. E na magia do caos, quando a gente fala de servidor, tem muita gente que fala, mas servidor em geral é coisa de magia do caos, não é, Keller? E não. E aí eu deixo uma questão, por acaso a ferramenta define o mecânico? Essa é uma parada que é importante. Porque magia do caos, ela na real é um metasistema. A magia do caos ela é um sistema para criar um sistema. Você vai utilizar ele para criar algo. É tipo o RPG Maker, para quem for aí dos anos 90, 2000. Então é um sisteminha que você vai utilizar para fazer aquele teu jogo, a tua forma de jogar. Essa é a parada principal. Por exemplo, muita gente chega em mim e fala assim, mas tem os 40 servidores, é magia do caos. Então, ele foi construído com magia do caos. Depois de construído, ele é um sistema próprio, chamado 40 servidores. Não é mais magia do caos. Magia do caos é para você alcançar esse sistema que você vai trabalhar. Então, servidor, ele é uma ferramenta muito utilizada nesse sistema. Não quer dizer que seja especificamente só da área de magia do caos. Isso é importante. Outra questão que eu acho legal deixar claro é que quando eu falo de servidor, ou de espírito em geral, eu estou usando um termo que ele é polissêmico. O que é um termo polissêmico? Ele tem vários sentidos. Dependendo do período que eu estou usando, dependendo da pessoa que eu estou usando, dependendo do contexto que está usando, tem um significado diferente. Então é muito importante que a gente tenha que deixar claro qual que é o vocabulário que a gente está utilizando. Na magia a gente tem esse problema às vezes. Você chega para alguém e fala uma determinada coisa, essa pessoa, você tem um histórico, uma relação com essa palavra e com esse termo um pouco diferente, ela vai entender de um jeito diferente. Então é importante a gente deixar claro que existem termos que são polissêmicos, eles têm vários significados. Outra questão que é importante para a gente deixar claro, o que é egrégora, que é uma palavra que a galera daqui, né, do Projeto Mayhem, em geral, já manja muito bem como usar isso, né, que vem do grego, velar ou vigiar, né, e ela está relacionada a essa força espiritual, né, criada a partir da soma das vontades, energias coletivas, emocional, espiritual, das pessoas que estão ali, né. Isso é uma coisa importante da gente deixar claro. Que pode ter uma manifestação tanto física quanto suprafísica, no plano sutil, vai variar de para quem você pergunta também, astral, mental, e ela funciona a partir da crença, né, e da energia e do empenho empregado por alguém ou por um grupo para alimentar uma ideia, uma função, espírito ou alguma coisa. Outra questão importante, que ela é particular minha aqui também, que para construir esse trabalho que está aqui, eu utilizei o método da ciência e o objetivo da religião. Então ele tem um distanciamento conceitual. Talvez você, se for de algum caminho específico, você vai ver que eu tanjo esses caminhos, mas é difícil de aprofundar neles, porque são particularidades. Então, para discutir servidores e construtos astrais que estão presentes em várias tradições, a gente vai pegando toquinhos delas, então não tem como aprofundar diretamente nenhuma. Por isso tem um distanciamento conceitual. Não tem a ideia de querer ofender nenhuma religião, nem nenhum caminho. Mas se acontecer, desculpa. Me fala depois que eu tenho que melhorar. Outra parada importantíssima é que aqui está falando especificamente da minha experimentação pessoal. A magia ela é como a arte em alguns pontos, bastante subjetiva. Nem tudo nela é objetivo ou primário quando a gente coloca. Então você tem que passar alguns filtros ali também, entender que pode ter sido o meu olhar.
me passa o seu olhar depois também. Era uma coisa clássica em algumas ordens antigas, aquela ideia de que você, quando chegasse a um determinado nível, você ia criar uma representação de como funciona o universo para você, como que é a tua leitura desse universo. Isso nada mais é do que o seu sistema mágico, como que ele funciona para ti. E aí você trocava isso com outras pessoas. Eu pegava o meu universo mágico, eu passava para você, você me passava o seu universo mágico e nós enriquecíamos os dois. Hoje em dia a gente abraça o nosso e briga com o outro dizendo que ele está errado. Né? Então é meio complicado, a gente cresce menos, mas reflexo do nosso tempo. E a outra parada que também é importante é a gente entender o que é um paradigma. O paradigma, ou a crença, você pode usar esse nome também, ela é a situação mental ou estado psicológico que uma pessoa adota ou possui ao longo da vida dela. Então é a forma como você vê o mundo. Imagina que todo mundo está dentro de uma casa. A gente sempre está dentro de uma casa. Essa casa é nosso corpo, é a nossa percepção, é os nossos órgãos sensoriais. E aí a gente tem esse mundo inteiro do lado de fora. O paradigma é a nossa janela. Ela pode ser uma janela larga, onde eu vejo um monte de coisa. Ela pode ser uma janela pequena, onde eu não vejo muita coisa. Ela pode ser uma janela larga e suja, onde eu vejo pedaços de muita coisa e eu não consigo coordenar. Ela pode ser uma janela pequena e limpíssima, onde eu vejo perfeitamente o pouco que eu olho. Esse é o paradigma. E a gente tem que entender que ele vai ser diferente dependendo de quem está olhando. Para algumas pessoas, 2 mais 2 pode não ser 4. Tanto por uma mentalidade mais fechada, quanto porque, sei lá, é algum algarismo matemático muito louco cujo significado modifica. Tudo isso são coisas que a gente está presente. E por último, preciso dar uma definição de magia. E eu disse para vocês que tem uma definição que eu utilizei na academia para isso. E a melhor definição de magia que eu encontrei, com o mínimo de caracteres de espaço físico ali, foi dada pelo Aleister Crowley, grande bruxo do século XIX e XX, que eu já disse para vocês que eu acho que o Esper era um pouquinho mais foda na prática do rolê, mas o Crowley era do caralho para criar conceito, isso é importante. E ele reproduziu isso, ele falou isso muitas vezes, né? Ele produziu livros à exaustão. E a frase, se eu não me engano, ela está no Liberaba. Eu sempre esqueço qual livro específico que está, então se eu estiver errado, me perdoem. Mas ele fala o seguinte, que neste livro fala-se de Sefiró e de caminhos, de espíritos e encantamentos, de deuses, esferas, planos e muitas outras coisas que podem ou não existir. São coisas imateriais, quer existam ou não. A questão é que, e isso é importante, fazendo certas coisas, certos resultados acontecem. Isso é muito bom para a gente entender. Magia é fazer certas coisas onde certos resultados acontecem. Basicamente, o mais básico, o mais simples é isso. Isso é a técnica da magia. Obviamente, aqui eu não estou falando da questão da evolução espiritual, que eu acho extremamente importante. Estou falando da técnica. E ele ainda adverte, dizendo que estudantes são seriamente advertidos a não atribuir realidade objetiva ou validade filosófica a qualquer um deles. Que é para falar o quê? Você pode estar certo, mas a chance de você estar errado é muito grande. É por isso que você não pode se fechar numa coisa só. E meio que a gente... Eu vou te interromper um segundo. O Pode Peter falar. Long falou que essa frase está no Liber o Vel Magnus ex Sagittae. Ah, e olha só que maravilha. Esse é o Pedro. Obrigado, viu, cara? Não espero menos de você, meu querido. Esse cara é fantástico. Então, isso é incrível. Essa definição ela é incrível. Eu acho que uma das definições mais úteis, e está na minha dissertação de mestrado, assim, para auxiliar a compreender o que é. Vamos tocar para frente.